Eu assisti no canal da esse vídeo e achei bem bacana para fazer aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo. Olha, é bem interessante, já antes da gente começar nessa listinha e falar o que é isso, livros que fazem a gente viver melhor. O que é isso? Eu vou explicar. E uma coisa para falar antes é que é interessante, é complicado aqui no YouTube a gente conhecer canais mais desprofissionalizados, digamos assim, canais mais de pessoas iniciantes, aquelas pessoas que estão começando aqui no Booktube, ou então pessoas que já têm algum tempo, mas coloca o canal como uma segunda dedicação. Eu gosto bastante, então é um exemplo, o canal dela. Impressões autênticas, eu gosto de conhecer esses canais, então o link aqui pro vídeo para vocês. Eu deixei meu comentário lá no vídeo dela, que eu ia fazer aqui também essa lista, que eu achei bem interessante. Primeiro livro que me veio à cabeça quando eu pensei nessa lista foi esse que eu vou falar, porque não tem como a gente viver melhor, no meu modo de ver, e passar pela vida, pelo tema da morte. Então, o primeiro livro é As Intermitências da Morte, do José Saramago. Acho que pra gente viver melhor, em alguma medida, a gente tem que buscar esse equilíbrio entre com a morte, ter a percepção que a gente vai embora em algum momento, ao mesmo tempo não ficar pensando nesse momento o tempo todo. A dosagem de medo que a gente tem da morte, em alguma medida a gente precisa ter para sobreviver, mas em uma outra medida esse medo pode ser tão exagerado que impeça a gente de viver. E existe no nosso imaginário, talvez a gente quando é criança, a coisa da imortalidade. Aliás, a gente vive, basta olhar nas redes sociais, a gente vive à nossa volta. A gente vive esse desejo da imortalidade o tempo todo, de retardar a velhice, o tempo todo de impedir a morte, às vezes de um jeito obcecado. Às vezes as próprias expressões que mostram que nós temos um tempo de vida maior são expressões que a gente quer evitar a todo custo. Tem toda a coisa da beleza para a mulher, para o homem funcionarem diferente. E nesse imaginário de que a gente quer impedir a morte a qualquer custo, eu acho que ler As Intermitências da Morte pode trazer uma reflexão, pelo menos para mim causou, de pensar que talvez é justamente pelo fato de haver a morte que existe um sentido para nossa vida. Porque se a morte não existisse, a gente não pensa no que aconteceria. E José Saramago, como bom materialista que é, pensar na reação do mundo como se a morte não existisse, e a gente vai ler aqui que tenha desdobramentos que a gente não imagina. No próximo livro eu vou conversar especialmente com mulheres 40 a mais, homens também talvez, não tenho certeza, mas quando a gente chega ali da nossa década de 40, eu acho que é um ponto muito interessante, que a gente passa a olhar um pouco mais para frente. Os nossos pais já estão chegando para ficar idosos, alguns já estão idosos, e ao mesmo tempo a gente olha para trás um pouco. Claro, a gente ganha muita bagagem, mas a gente olha para trás percebendo que algumas coisas do ponto de vista do nosso corpo passam a ser mais relevantes que antes. Eu sempre dou o meu exemplo pessoal, o exemplo do exercício. Por isso que eu tô falando aqui, que eu tô falando com mulheres de 40 a mais, porque a gente sabe que a nossa infância e a nossa adolescência, a gente tinha um movimento incorporado na nossa vida, de modo que fazer exercícios, eu fazia meus exercícios às vezes 3 vezes na semana, tava achando que tava ótimo, e se eu parasse de fazer também, eu não percebia muita diferença, né? Eu fazia porque eu gostava e fazia, muitas vezes até para segurar um pouco o peso. Eu sempre tive problema em termos que eu gosto de comer, então, e a coisa estética, que sempre é um horroroso para as adolescentes, hoje pior ainda, por conta das redes, né? E esse cuidado que a gente não fica pensando muitos anos depois, é natural da juventude, dessa adolescência isso. Então, a gente faz coisas mais pensando num instante ou num curto prazo. E pensar no sentido das coisas, quando a gente chega nesse ponto que eu tô chamando aqui 40 a mais, em que a gente já pode fazer algumas comparações, alguns trajetos que nós fizemos, algumas mudanças de pensamento que nós fizemos,
é que entra, eu acho que uma vida melhor vai passar pelo Rei Lear. O Rei Lear, que é a história, a peça do Shakespeare de um rei que já está na velhice, mas ele não envelheceu com sabedoria, ele não sabe quem realmente tem um afeto genuíno por ele mesmo. Então chega um momento que ele já está meio caducando como rei e ele já está pensando na sua sucessão. Esse livro tem relação com a série Succession, tá? Caso você seja novo aqui nesse canal e nesse vídeo, tem a relação com a série Succession. A Succession se baseou, né? Pegou algumas coisas aqui do Rei Lear, e nessa sucessão e como ele vai perceber, ele vai refletir o quanto que aquilo que ele julgava que era importante talvez não seja importante quando ele chega em uma determinada idade. Então perceber, pra gente viver melhor o hoje aqui agora, né? Eu acho que passa por um olhar para frente também. As nossas relações, eu acredito que mulheres 40 a mais têm um pouco isso, de já perceber as relações de um ponto de vista mais constantes e duradouras, não instantâneas e momentâneas, não só para ir para festa. As nossas relações, a gente pensa mais mais às vezes na trajetória do que na finitude, do check. Então isso acho que ajuda a gente a viver melhor, não só dando check nos livros. Já não faz talvez sentido ler 50 livros por mês, talvez, né? Pensar no sentido é pensar no que eu tô criando, no que eu tô plantando para colher lá na frente, mas plantando com prazer momentâneo também, não é só no sacrifício. Bem, pra gente viver melhor, com certeza a gente vai pensar nos nossos afetos no sentido amplo, tanto nas relações amorosas quanto nas pessoas à nossa volta, as pessoas que a gente se relaciona. As Relações Perigosas do Caudelot de Laclos foi um livro que me trouxe uma espécie de emoção de coisas que eu não sabia que eu sabia, mas eu tinha a sensação que desde lá de trás já me incomodava. Então eu já sabia que eram coisas estranhas, que são, aqui no caso do livro, jogos amorosos. A gente vai acompanhar cartas de dois nobres, um casal que não é um casal de verdade, mas por debaixo do pano eles se pegam de vez em quando, mas eles não são oficialmente um casal. E eles dois sentem, eles não têm coisa melhor para fazer. Então o que eles fazem? Eles passam o tempo jogando com os sentimentos das pessoas. Como eles fazem muita fofoca, eles sabem de muita fofoca, eles ficam imaginando o comportamento de algumas famílias, de algumas pessoas, e eles ficam julgando o tempo todo essas pessoas, principalmente quando elas têm virtude ou apresentam uma virtude, eles querem desconstruir essa virtude e eles usam a sedução para isso. Então ela vai sempre tentar destruir casamentos que tem uma emoção, que tem um sentimento entre o casal. Ele vai muito atrás de seduzir meninas que são românticas, e as mais é aquela coisa do jogo, né? A mais difícil é a que mais eles ficam empolgados, e eles têm um prazer em destruir a emoção, os sentimentos das pessoas. Eu não sei vocês, mas infelizmente eu acho no meu universo de adolescência, sem internet até, mas o meu universo presencial na adolescência, na escola, eu vivi um pouco isso dos jogos amorosos à minha volta. E isso sempre me incomodou. Eu já fui vítima também de alguma coisa nesse sentido, de mentiras contadas para se conseguir algo. Quando a gente se sente... eu nunca pratiquei esses jogos, mas como vítima a gente sabe quanto dói, às vezes, a gente acreditar que alguém gosta da gente. Isso lá de trás, a gente com essa inocência, acreditar que a gente gosta que alguém gosta da gente, mas não gosta. Uma coisa também, para além da parte amorosa, que também eu vivi, assim, eram colegas que usavam você, assim, para chegar em alguém amorosamente, depois descartava você ali, então era só um trampolim. Enfim, várias coisas que eram normalizadas, pelo menos no meu universo ali, nos meus 14 a 16 anos ali. E eu não sei, vocês, quero saber, eu acho que esses jogos, eles podem se ampliar também para o lado profissional. Eu
tive depois, a faculdade foi bem melhor e profissionalmente a gente vê uma coisa aqui e ali, mas eu não tenho um ambiente profissional longe de ter esses jogos, né? Apesar de não ser a maravilha de todas, mas eu tive essa sorte já para esse lado mais adulto. E viver, por que eu acho que perceber o quão trágico, o quão doloroso para as vítimas podem ser esses jogos emocionais, e que muitas vezes são normalizados, porque existe uma espécie de crença de que o amor pode tudo, no amor, mas vale tudo para conquistar a pessoa que se ama, ou se quer beijar, se quer pegar, vale tudo mesmo, né? Por isso que lá no vídeo que a gente comenta de abuso sexual, a gente expande o conceito para além do próprio abuso físico, estupro. Existem outros abusos muito fortes também, que não são tão mencionados assim nas discussões. E eu acho que quando a gente se desamarra, quem já por adolescência, às vezes a pessoa segue comportamentos de outras pessoas, né? E se sair desses jogos e perceber esses jogos, pode ser termos uma vida melhor. Perceber também que quem tá no meio do jogo, quem tem esse tipo de gozo, de prazer, tá sempre muito tenso, né? E é uma libertação até poder sair disso. Olha, todos os livros que ficcionalizam a vida de Jesus Cristo, em alguma medida eu acho que ajuda a gente a viver melhor. A vida de Jesus Cristo é uma vida incrível, então eu poderia colocar de novo o Saramago com o Evangelho segundo Jesus Cristo, mas eu vou colocar um que eu gosto até mais, que é A Última Tentação, do escritor grego Nikos Kazantzakis. Existe um dilema que alguém até certo ponto passa todo momento da sua vida, especialmente na juventude, que é essa busca de propósito, porque é a escolha da profissão, é a autonomia sendo conquistada, é a formação de personalidade, são as escolhas para que caminhos nós queremos seguir, e estamos escolhendo até hoje, mesmo já adultas. E eu gosto muito porque da Última Tentação, porque o título, né, ele passa muito por esses dilemas, ficcionalizando a vida de Jesus Cristo em um homem que percebeu um propósito inédito, porque à sua volta as ideias das pessoas eram completamente diferentes. Quer dizer, você tinha a formação de um inimigo, então os judeus tinham os romanos como inimigos, e a sistemática era essa, né? E você trazer que, olha, não, aqui, o plano aqui não importa muito, não. Vamos construir, assim, a gente tem a pessoa ao nosso lado, é nosso irmão, ele tá no nosso mesmo barco aqui, né? Nesse mundo material. Então a gente tem que abraçar, de certa forma, todos, e a gente olhar meio que pra cima. O tempo todo, Jesus Cristo, na ficção criada pelo Nikos Kazantzakis, tá brigando com... Existem coisas que são tão mínimas aqui, sei lá, o cara que te fechou no trânsito, é uma coisa tão pequena. Existem coisas tão maiores para além de nós mesmos. No mundo hoje que a gente está tão narcísico, sempre para nós, nosso grupo, só a gente, tudo é pessoal, tudo é pessoal. É interessante, acho que ajuda a gente a viver melhor, perceber que o ser humano não é o centro de tudo. Não é tudo ciência, a ciência é maravilhosa, ou então só a religião é que salva. Não é isso, né? Existe algo por maior da coisa material aqui. O que acho que também pode ser uma coisa mais comum a todas nós aqui, é a hora que a gente tá decidindo se vai pra ginástica ou não. Se você faz, ou alguma coisa que você faça porque você precisa fazer. Então, na hora que a gente tá decidindo, hoje eu até superei isso, a maioria das vezes eu vou mais tranquila. Mas em alguns dias, e lá atrás era muito comum, aquele horário que você quer dormir um pouco mais, você tem que levantar e você chega e tem que fazer o exercício. Então você tá com o desejo do seu corpo de ficar na cama, é aquilo que você precisa fazer. O sentido das coisas. E a gente, quando entra em sair do poder nosso, sabe? Conseguir vencer esse poder mais carnal das coisas imediatas, das coisas pequenas, que são, sim, a gente está vivendo nesse mundo e a gente tem que satisfazer em alguma medida algo nosso, sim. Não é para se abandonar. Mas, por outro lado, existe
maior que nós, né? Existe algo para além. Não tô indo no caminho da religião, pelo amor de Deus. A religião é um pontinho, assim, é um sistema de sentido e você pode ter ou não ter. Não é isso. É para sair até pra gente pensar até a questão da natureza, do planeta. Não somos nós o centro de tudo, né? E por isso que o mundo não tá aqui para satisfazer a gente. Eu acho que a gente vive melhor quando a gente amplia isso. Eu acho que a vida de Jesus ajuda muito a gente a ampliar esse pensamento, essa forma de ver as coisas. Outra coisa também que acontece, eu já passei um pouco por isso, é quando a gente se depara com situações, ajudando alguém de iminência de morte também. A gente olha, daqui a pouco, o cara que esbarrou em você na rua já não é um desconforto. Isso é uma coisa pequena. E se você passa, daqui a pouco você já não tá mais chateado. E a gente, cada vez que fica mais presa a essas coisas pequenas, eu acho que a gente vive nessa angústia, ou desejando o que o outro tem, desejando ser uma coisa inalcançável. A gente fica na angústia. O livro número 5, eu acho que de todos, é o mais didático. Ainda tem o 6, que vai ser o extra, porque essa série a gente tem 5 livros de ficção. Depois, aí acho que mais pro ano que vem eu vou fazer o 5 de não ficção, tá? Esse eu acho que é bem didático. Ele faz, especialmente como ele é um livro infantil, infanto-juvenil, posso dizer assim, Frances Hodgson Burnett com O Jardim Secreto. Eu acho que ele pega algo bastante universal, que é a esperança, o sentimento de abandono. O Jardim Secreto, ele é uma história de ressignificar perdas. Em alguma medida a gente perde. A gente perde no momento que a gente está nascendo, a gente sai daquele conforto ou não conforto, mas é uma sensação que não dá mais para ficar na barriga da mãe, de quem gerou você. Não tem como ficar, você tem que sair. Então já é um desligamento, uma sensação de desconforto e de abandono. Você tem que respirar, você nunca respirou. Tudo isso, imagina nas perdas que a gente vai acumulando durante a nossa vida. A gente tem crianças que vão também construir um laço de empatia e amizade. A gente tem um menino que ele acha que ele tá muito doente. Ele sempre foi tratado como uma pessoa muito doente. Mas será que é isso mesmo? Então, a gente perceber também essas crianças aqui no Jardim Secreto, as que faz a gente ampliar a nossa percepção do mundo à nossa volta, dos privilégios que nós temos, das infâncias que tivemos e ressignificar as perdas que tivemos também. E outro livro que eu vou fechar essa lista, que também eu acho super didático, que vai fazer a gente viver melhor quando a gente observa a realidade. A Vida pela Frente, de Émile Ajar, é o pseudônimo do Romain Gary, é um escritor francês. Já pensou a gente viver, a gente não saber quem são nossos pais, a gente não saber nem se a nossa origem é árabe ou é judia, e a gente ter uma referência de afeto de uma pessoa que cuida de várias crianças. E o ambiente que nós vivemos são pessoas que estão igualmente abandonadas. Essa é a realidade de Momo. A gente vai ver sob o olhar do Momo essa realidade no subúrbio da França. Ele tá no final da sua infância, ele percebe crimes, ele percebe muito pessoas que são rechaçadas pela sociedade e que o Estado não chega ali de jeito nenhum. A gente vai perceber momentos de tristeza, momentos de desespero, momentos de força. E, puxa, quando a gente lida com algumas realidades, eu tô botando A Vida pela Frente como exemplo, que é um livro que marcou, e como outros, né, que tratam com histórias de dramas vividos por criança, nos afetam mais. Eu acho que perceber essas realidades nos ajuda a viver melhor. Vocês gostaram da lista, gente? Eu espero que vocês tenham gostado.
E dá uma olhada se você está inscrito, porque a gente vai fazer os 5 livros de não ficção também. Se você tem a sua lista de livros que vocês leram e vocês entendem que fizeram você viver melhor, eu vou amar saber aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.